Candidíase. A candidíase, ela é causada por um fungo chamado Candida albicans. Como eu falei no começo da aula, existem alguns agentes patológicos que eles vivem tranquilamente no nosso corpo. Um deles é o Candida albicans. Eles são fungos saprófitas. O que são fungos saprófitas? São fungos que se alimentam ou de matéria em decomposição, ou de matéria morta, ou ainda de fezes, certo? No nosso caso, no caso do nosso organismo com Candida albicans, eles se alimentam basicamente de células mortas, certo? Eles são parte natural da nossa microbiota. Significa o quê? Que nós temos naturalmente o fungo Candida albicans no nosso organismo, certo? Você que está assistindo essa videoaula, provavelmente, possivelmente, quase 100% de certeza, não vou dar 100% porque na biologia é complicado você dar 100% de certeza, mas você vai ter em algum momento da sua vida, ou então durante toda ela, os vírus andando com você. Vírus da Candida albicans, certo? Saprófitas, se alimentam de restos de células mortas, certo? Por exemplo, nas mulheres, é natural que as mulheres sintam um pouco de coceira, um pouco de dor no período menstrual. Por quê? Porque o seu endotélio está descamando. Então ali é uma região muito rica em célula morta. Tecnicamente, um ambiente propício para que haja uma proliferação um pouco mais acentuada dos Cândidas albicans na sua região vaginal. Pode ser que a grande quantidade desse indivíduo na sua região vaginal, na sua genitália, faça com que o pH da sua vagina desça, caia um pouco mais, se tornando um pouco mais ácido, daí causa um pouco de dor. São alguns dos sintomas do Candida albicans, certo? Um pouco de dor, principalmente ao urinar, um pouco de coceira, certo? Ali na região, no setor. Isso serve tanto para homens quanto para mulheres, tirando a parte da menstruação para os homens, certo? Vamos usar o cérebro. É interessante você saber o seguinte: o sexo, quando você está com os sintomas clínicos da Cândida, o sexo é praticamente impossível, por conta que dói bastante, certo? A mulher fica bem restrita ao sexo, assim como também o homem. Se não tiver com a manifestação clínica dos sintomas da Cândida, pode fazer sexo, faça com camisinha, porque quando você faz sexo sem camisinha, causam no corpo peniano e também no canal vaginal algumas pequenas lesões causadas simplesmente pelo atrito, que fazem com que tanto a Candida albicans quanto os demais agentes das outras doenças que a gente falou até agora tem um contato com a corrente sanguínea do parceiro, certo? Então essa troca de sangue, esse contato de sangue dessas pequenas lesões, que são praticamente imperceptíveis a olho nu, elas vão fazer com que a pessoa não infectada passe a ficar infectada, certo? O tratamento da Cândida é basicamente diminuir a população de fungos à quantidade normal aceitável, ou seja, já que existe uma microbiota normal no seu organismo, vamos fazer com que essa microbiota fique sempre numa quantidade populacional aceitável, tá bom? Existem medicamentos fungicidas, por exemplo, um dos medicamentos que são mais amplamente divulgados, mais amplamente defendidos, são medicamentos à base de fluconazol, que é como se fosse um fungicida comprimido, tá bom? Bom, curiosidades com relação ao Candida albicans. É um fungo saprófita, eu já falei, e quando aumenta a população, diminui ainda mais o pH vaginal, causando dor, certo? É interessante você lembrar o seguinte: o Candida albicans, ele vai provocar na menina um corrimento esbranquiçado, tá bom? Que às vezes ele pode cheirar um pouco mal, pode ser um pouco fétido, mas um corrimento esbranquiçado pode ser sinal de Candida albicans, certo? Aqui a gente tem 4 culturas do
do fungo e aqui uma imagem dele mais ampliado, fungos Candida albicans, candidíase já foi, vamos para a próxima. Ó, vamos lá, sífilis. Sífilis é uma das doenças mais disseminadas sexualmente transmissíveis, tá? É causado por um agente etiológico, bactéria, é uma bactéria, que é o Treponema pálido, certo? Inclusive é uma bactéria até bem bonitinha, um espirilo até bem bonitinho aqui, tá bom? Umas formas variantes da infecção é justamente o beijo, certo? Você, se estiver infectado pela sífilis, ao beijar outra pessoa, você pode, tendo contato com a lesão, com a pequena lesão que a sífilis causa, você com certeza não, porque na biologia é complicado isso, eu já falei, mas você pode contrair a sífilis, certo? A sífilis, ela tem uma questão interessante, que ela atua basicamente em 3 estágios. O primeiro estágio é uma pequena lesão, quase imperceptível. Depois ela passa para um segundo estágio, onde aparecem mais lesões. E essas lesões do segundo estágio são extremamente infectantes, certo? Teve contato, é praticamente batata de você contrair a sífilis, certo? E um terceiro estágio é quando já está um negócio mais sério, você pode desenvolver a neurosífilis, que vai atacar o seu sistema nervoso, e além também da sífilis congênita. Sífilis congênita é que a mãe portadora da sífilis passa a sífilis para o seu feto e a criança já nasce com a sífilis. No caso, a sífilis congênita ou a neurosífilis. Elas estão no terceiro grau de sífilis. Cerca de 15% das pessoas atingem esse estágio aí, da neurosífilis. Com relação a sífilis congênita, aí vai depender se a pessoa está gestante ou não, a mulher está gestante ou não, certo? Ó, como evitar contato, medida profilática, evitar contato com o fluido da doença, além, é claro, de sexo seguro, sexo com camisinha, certo? E o tratamento é basicamente 2 injeções de penicilina benzatina, que é conhecida popularmente como benzetacil. É uma injeção que o líquido é bem, vamos dizer assim, não é tão fluido quanto a água, é um pouco menos fluido e dói bastante, né, no local da injeção. São 2 injeções de benzetacil ou de penicilina benzatina, certo? O tratamento hoje é relativamente tranquilo, tem muita doença aqui que não tem cura, você vai tomar 2 benzetacils, benzetacils, não sei plural, mas você vai tomar 2 dela e é nóis, já dá para ficar bom, tá bom? Pode ocorrer congenitamente no terceiro estágio e aqui a gente tem a descrição dos 3 estágios da sífilis, certo? Aqui uma fotinha da benzetacil e uma foto, não sei se dá para ver daí legalzinho, mas como eu falei, depois você vai lá no Google, na sua fonte de pesquisa, qual seja ela, pesquisa para não ficar uma imagem, uma aula muito repugnante e tal, com muita doença, você procura e é nóis, tá bom? A sífilis já foi, vamos para a próxima. Ó, a próxima é a AIDS, é nossa 6ª e última infecção sexualmente transmissível. A AIDS, ela é uma das que mais mata no mundo, certo? A AIDS, desde quando teve o boom da AIDS, ali mais ou menos na década de 80, ela mata demais todos os anos. É a síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo agente etiológico HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Imunodeficiência, por quê? Porque o alvo principal do vírus HIV são as nossas células, são os nossos linfócitos T CD4, linfócitos do tipo T e que tem na sua membrana plasmática receptores do tipo CD4, certo? Os vírus entram e eles têm como destino final escravizar esse tipo de célula. Daí, com o passar do tempo, as células, os linfócitos T, eles vão caindo e a pessoa com o sistema imunológico deficiente, a pessoa está suscetível a várias outras doenças, tá? Eu escutei um comentário um dia desse de um professor que diz o seguinte: a pessoa não morre, as pessoas defendem assim, não morreu de AIDS. Certo, tecnicamente não morreu de AIDS, mas se não tivesse a AIDS, uma doença ou uma infecção
oportunista, não teria matado a pessoa com tanta facilidade. Então, a AIDS mata sim, tá bom? A AIDS dá a primeira cacetada e uma doença oportunista vem e dá a segunda cacetada, mas se não tivesse AIDS, a pessoa não morria. Então, AIDS mata, tá bom? Medida forma variante de infecção, além do sexo. Você tendo contato com o sangue de uma pessoa que testou positivo para o HIV, você pode contrair o HIV, tá bom? Contato com o sangue. Por exemplo, você foi dar um beijo na pessoa e tem uma lesão dentro da boca e você também tem uma lesão com lesão, sangue com sangue, infectou. Então você se furando com alguma agulha contaminada, tá bom? Fazendo aspas aqui, gente, um abraço, um aperto de mão, o convívio, um trato social normal não faz com que você adoeça de AIDS, tá bom? A pessoa diz, não, um bicho de 7 cabeças, não sei o que, se eu der um abraço vou pegar. Não, é só com contato com o sangue. Contato pela saliva contrai AIDS? Não. Contato pela saliva não, a não ser que tenha sangue na saliva e tanto uma pessoa, a infectada quanto a não infectada, apresentem algum tipo de ulceraçãozinha aqui, tá bom? Na região da boca. Tirando isso, dá para abraçar, dá para beijar, dá para viver normalmente, tá bom? Se for fazer sexo com uma pessoa que deu positivo, faz sexo com camisinha que resolve a parada, tá bom? Ó, o tratamento é baseado num coquetel de medicamentos de antirretrovirais. O HIV, o vírus da imunodeficiência humana, ele é um retrovírus. O que é que ele faz? Ele produz DNA a partir de uma molécula de DNA através da ação de um enzima chamado transcriptase reversa. O que é que o coquetel de medicamentos vai fazer? Vai fazer com que não haja a produção dessa molécula de DNA. O retrovírus ele vai produzir DNA através do RNA. O coquetel de medicamentos vai impedir que haja essa, vamos dizer assim, essa transcrição, tá bom? Essa tradução. Vai pegar o RNA e traduzir como se fosse DNA. O medicamento vai impedir isso daí. No caso, a gente diz que são antirretrovirais. Ó, cura ainda não há. Ainda não temos cura para a AIDS, só que com o uso do coquetel de medicamentos, a pessoa consegue viver tranquilamente, tá bom? Não precisa se desesperar caso faça um teste de positivo, a pessoa consegue viver tranquilamente com um coquetel e dá para viver belezinha. Curiosidades, eles apresentam especificidade como os linfócitos T, CD4. Aqui foi um errinho de digitação, é T, CD4. Linfócitos do tipo T e que tem bioreceptores nas suas membranas que são do tipo CD4. C de casa, não S, tá bom? E eles causam a deficiência imunológica, o que torna o infectado suscetível a doenças oportunistas. Antes de encerrar, queria convidar você a fazer a leitura desse gráfico aqui, tá bom? Que é o vírus da progressão do HIV. Em azul, a gente tem a contagem de células do tipo CD4 por milímetro cúbico de sangue, tá bom? E em vermelho, essa linhazinha vermelha, a gente tem a carga viral, tá bom? Perceba o seguinte, nas 6 primeiras semanas, nessa linha de baixo aqui, é a contagem do tempo, essa linha em pé aqui, na vertical, ela vai ser a contagem do número de células, tá bom? Você vê que nas 6 primeiras semanas há uma elevação bem acentuada do número de vírus, que é mais ou menos o período de incubação, tá bom? E as células estão lá no coeficiente bom, elas começam a cair. O vírus chega, ele acha a sua célula hospedeira normal e a célula começa a morrer. Até aqui, tudo bem. O grande interessante do gráfico é o seguinte, que da 6ª semana até a 12ª semana, mais ou menos, existe uma queda da quantidade de vírus e existe um aumento na quantidade de células. Por quê, Milton? Porque nessa hora o seu organismo já consegue produzir mais anticorpos específicos contra o vírus. Nessa fase aqui começa a guerra, certo? Então a tendência natural é que o vírus caia um pouco e que as células, os linfócitos T, eles têm um pequeno aumento na sua curva aqui. Mas ó, a queda do vírus é bem considerável. Desse ponto aqui, ó, do começo aqui da 12ª semana
da 12ª semana de doença, mais ou menos, aí o negócio começa a estabilizar. Aqui há uma instabilidade imunológica e aqui já há uma estabilidade imunológica deficitária, tá bom? É tanto que o vírus ele consegue se manter mais ou menos e os linfócitos vão caindo gradativamente. Até que aqui no final, mais ou menos 15 anos ou mais depois, 15 anos ou mais depois, o vírus já está com a sua carga, a sua contagem lá em cima, aqui ó, um 10, uma potência de base 10 elevada à sexta, vai dar o que? Vai dar 1 milhão, né? 1 milhão. Eu sou ruim de matemática, o Edson me ajuda nessa daí. E a contagem de células vai estar aqui numa potência de 10, uma potência de base 10 com expoente 2, que aqui é fácil, eu vou saber que é 100, tá bom? Quer dizer, 100 células, quando o natural seria a gente ter pelo menos 10 vezes mais que isso. Esse é o gráfico. Pessoal, essas foram as infecções sexualmente transmissíveis. Eu espero ter ajudado vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilha se puder. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que na medida do possível a gente vai responder. Tá bom? Um abraço e até mais.